Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Vocês estão molhadinhos de suor ou molhadinhos de chuva. E eu não sei que porcaria de música é essa que estou cantando. É só para irritar qualquer pessoa que não tem o que fazer. Bem-vindo a mais um programa do Red Zone. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não importa onde esteja, importante você estar aqui agora conosco para saber um pouco mais desse mundo transtornado de tecnologia e segurança da informação. Santa Cruz de la Serra. Do lado, Fernando Amati, pronto para dar aquele... Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, informativa, extrovertida, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Eu aqui, Alexandre Melini, pronto para deixar vocês mais de cabelo em pé que ouriço. Que ouriço. Para começar, dando continuidade àquela linda frase da semana passada, Amati, qual que é a frase dessa semana aqui? Ale, eu não queria repetir frase da semana, mas parece que a semana tá pedindo, né? Porque assim, semana passada... É o dia da marmota. É o dia da marmota, cara. Negar até quando puder. Assumir em último caso. Minimizar e responsabilizar os outros sempre. E se desculpar nunca. E agora, enquanto países amigos se invadem e se justificam, tá? E se desculpam, tem empresa esperando um apagão geral do holofote para que ele não vire mais para elas. Tá ficando cada vez pior, hein? E nós nem vamos comentar essa história dos países amigos, hein? Acho melhor nem dar palpite nessa. Cara, eu vou falar para você que nós estamos vivendo o dia da marmota mesmo. É a semana da marmota, né? Porque completou uma semana de marmotice, né? Pô, legal falar o seu marmota. Você é um marmota. Né? Não, demora Ontem muito para a pessoa pensar, né? Não fala assim. Ontem você encontrou com... Não fala assim. Oi, marmota. Oh, meu Deus do céu, velho. Vou falar pra você, é pior que encomenda. Bom, galera, já é o primeiro programa de abril, né? Esse mês aqui é o esquenta para o que vai realmente acontecer, né? Não que as coisas de abril não são importantes, mas o abril parece que, assim, o começo do ano começa a dar aquela... começar a querer andar, aí o carnaval vai para março, então fica meio estranho, parece que as coisas não acontecem. Aí passa o carnaval, todo mundo fica uma loucura danada, um monte de coisa maluca acontecendo, e a gente já está na primeira semana de abril. Pois é, já foi o dia da mentira, melhor nem contar as coisas sérias que parecem mentira, mas a gente vai falar de uma boa que não é mentira, né? Vocês vão falar assim, mas já? Sim, mas já. O que acontece é o seguinte, no dia 29 de maio, né, vai ter o primeiro encontro da Sirena Conference, né? Aquele que as meninas estão organizando, garante muita novidade e curiosidades para acontecer. Isso vai ser em São Paulo. Se você estiver por São Paulo, se você estiver interessado, é um evento pago, não é aberto, tá? É um evento pago. Mas também não é uma fortuna. Mas se você estiver em São Paulo, no dia 29 de maio, vocês vão poder utilizar o cupom REDZONE20, tá? Colocou o cupom REDZONE20, o Amati está escrevendo aí no chat para vocês verem, vai ter 20% de desconto na compra do ingresso do Sirena Conference. Tem um monte de gente já legal, confirmado, para fazer palestras. Então, cara, é imperdível.
Vale a pena mesmo. Então, para pensar. Você vai ter B-Sides, na sequência vem You Shot the Sheriff, e aí vem no meio do peito uma sirena para fechar maio com chave de ouro. O negócio vai ser bacana. Então você fala, pô, mas já falando mais de um mês antes? Sim, para você ter tempo de se organizar, vai pagando aos pouquinhos, não fica caro e dá para ir, meu. Vocês falam assim, pô, fazendo uma palestra, ele vai estar lá, velho. Tem outras pessoas também super gabaritadas, vai ser super legal, não é mesmo, Márcio? O evento não é caro e parcela em até 10 vezes. E aí, nesse caso, ainda tem o desconto do Red Zone. Pô, facilidade uma atrás da outra. Vamos estar falando isso nos próximos programas também, para o pessoal ficar sabendo. Tá? A gente vai bater bastante nessa tecla. E agora só tá com um íconezinho aqui do lado para vocês lembrar a cara do Sirena. Isso aqui vai começar a aumentar. Aí a gente vai trazer o cartaz para vocês, tudo, para que vocês fiquem ligados e participem disso. Não só do Sirena, né? Porque o mês de maio, de cabo a rabo, é tópica, né? Não é verdade, mas assim, quer falar mais alguma coisa? Assim, eu acho que é importante lembrar o pessoal que Sirena é o primeiro ano que está sendo feito. Então, você ir no primeiro evento, tá? Geralmente tem um monte de coisa que dá errado, tem um monte de coisa que dá certo, tem brinde diferenciado, né? E vai ter sempre o encontro de amigos, que é o pessoal da comunidade dos amigos que sempre vão nos eventos. Então, estaremos lá, não percam essa chance de ir também, participar, conhecer, ver como é que é. E outro detalhe, né? Você vai fazer parte da história, né, cara? Isso acho que tem que ser levado em consideração. Você vai fazer parte da história. Você vai nesse primeiro, o que vai acontecer? Eu tenho certeza que vai pegar tração, o negócio vai firmar, e você vai poder falar para os seus amigos dos outros anos, eu fui no primeiro. Né? Como aconteceu com vários outros, aconteceu com B-Sides, né? Esse mês de abril, qual que é mesmo o nome do canal do Josué, cara? Deu branco agora. Do Josu, cara. TechSeg. Isso. Né? Vai ter o Anquises e o Gordinho lá falando da B-Sides, cara. E eles, vou dar um spoiler para vocês, eles vão mostrar uma surpresa da história da B-Sides nesse programa. Então assistam para saber como é que é. Vocês vão entender que nós estamos falando de participar de vários eventos em termos de história, né? Então façam isso. Sigam a TechSeg lá do Josu, nossos amigos, e toca o barco para frente. Beleza, gente? Vamos andar então com a carruagem. Hoje a gente vai fazer umas notícias aqui que mexeram, abalaram o Bangu, né? Abalou o Bangu. E depois a gente vai também trazer uma apresentaçãozinha de umas coisas de fraudes que já está mudando paradigmas para 2025 daqui para frente, hein? O negócio está bravo. Então vamos lá. De cara, a gente vai trazer um assunto que está incomodando muita gente, não é elefante, mas parece que é, né? Da nossa querida Oracle novamente. A Oracle, primeiro apareceu uma notícia, fazendo uma recapitulação, apareceu uma notícia lá na Pura, dizendo que a Oracle poderia ter um vazamento. Aí a Oracle falou assim, não teve vazamento. Aí apareceu um hacker falando, eu estou com a prova que vazou dados. Aí a Oracle foi lá e falou assim, não vazou nada. Aí o hacker de novo, vazou sim. Aí a Oracle falou, não vazou não. Aí alguns clientes apareceram e falaram, vazou porque eu vi coisa minha vazada. Aí teve outros caras que também falaram, não vazou, mas também não sou mais cliente da Oracle. Então virou um disse danado. E agora, a Oracle, privativamente, falando só com alguns clientes, confirmou que teve alguns vazamentos, né, na cloud. E agora o negócio ficou feio, Mate. Carta marcada. Aí, de repente, eu sou cliente da Oracle e falo assim, teve vazamento da minha turma? Por que você falou com fulano e não falou comigo? Chato, né? Então, Ale, é uma coisa que a gente vem comentando, né? Aconteceu esse tipo de coisa, eu acho que as empresas elas têm que se posicionar o mais rápido possível para evitar o fala-fala, para evitar a especulação, tá? Aconteceu uma situação
com a Checkpoint, e assim, apareceu num minuto, né, falando que tinha vazado dados da Checkpoint. 10 minutos depois, tinha um post da Checkpoint em todos os lugares, falando, tivemos acesso aos dados, esses dados são dados requentados, da data X, aconteceu Y, eles explicaram tudo, E aqui o que aconteceu? É exatamente a frase da semana. A Oracle nega, nega, nega e não assume. Daí, o que está acontecendo agora? Está acontecendo o quê? A Oracle está contactando alguns clientes dizendo que credenciais antigas foram roubadas de um ambiente legado, usado a última vez em 2017. Vamos lá, não falou quando. Falou que era um ambiente antigo, usado pela última vez em 2017. Então, não falou quando aconteceu. A gravidade do problema é maior. Ele pode ter acontecido em 2017 mesmo, em 2018, ou pode ter acontecido 9 anos depois, 9, 8 anos depois, agora em 2025. Então, quanto mais a história é detalhada e é picada, e está cada vez mais sem coerência. Daí o que acontece? Embora a Oracle fale que os dados são antigos e não tem dados confidenciais, o cara, a pessoa, o ser que vazou os dados, falou, gente, os dados são de 2024 e tem dados recentes de 2025 também, né? Daí, quando questionada, a Oracle fala, não, eu estou informando meus clientes, a CrowdStrike está trabalhando na investigação junto com o FBI, né? E começa a dar um monte de justificativa aqui. Só que daí, para ajudar, acontece o quê? Acontece que, na semana passada, a Oracle também notificou os clientes sobre uma outra violação, né, de uma outra empresa de software, que era do Oracle Health, uma antiga empresa chamada Cerner, que afeta quem? Hospitais e outras organizações de saúde dos Estados Unidos. Então, é assim, eu acho que enquanto a Oracle não parar, rever o plano de resposta e o plano de comunicação, tá aqui, entendeu? Oracle vai ficar na mídia como uma empresa não confiável ou como uma empresa que não é séria quando se trata de resposta a incidentes, de assumir os problemas. Como banco de dados, ninguém tem dúvida de que é maravilhoso. De resto, está gerando dúvida. Cara, eu fico chateado porque, como trabalhamos com informação, a gente acredita que quem trabalha com informação vai tratá-la com mais respeito, velocidade, né, com a integridade e até confidencialidade necessária. Se essas coisas começam a ir contra tudo que eles pregam, que fazem, começa a gerar dúvidas que não precisam, né, cara? Estão contando com o quê? Com o esquecimento? Com o senso, né, temporal das pessoas que esquecem das coisas? Às vezes o povo não esquece, não. Quem vai ser impactado não vai esquecer. E aí vai gerar prejuízo, vai contar história atravessada, geram outros problemas que não precisavam acontecer. A hora que está dando mancada. Alexandre, tem muita empresa que, por saber que as outras empresas usavam Oracle, está fazendo notificação extrajudicial para poder se garantir. Olha, eu sei que você usa Oracle, então toma cuidado, porque pode ter acontecido alguma coisa, e se aconteceu do seu lado, pode me afetar. Então, eles estão gerando um problema para outras empresas, porque eles não assumem o pedaço deles. É chato, cara. É chato. Vamos ver onde que vai parar isso. Está só piorando. Na minha opinião, só está piorando. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Não esperava isso numa empresa como a Oracle. É que também há tanto tempo não acontece nada, acho que, sabe, baixaram muito a guarda, né, cara? Só pode ser isso.
ou gente nova que não sabe como agir, né? A gente está falando de um problema seríssimo de mercado, que tem muita gente que é indicada não por competência, né? Mas sim porque conhece fulano, beltrano, e é o que está acontecendo, são os problemas que estão acontecendo. Procure um especialista. Eu sempre acreditei que a Oracle tem vários especialistas trabalhando com eles. Eles podem ser especialistas técnicos, mas precisa de especialistas de comunicação também, que a gente trata informação. E aqui o caso está ficando uma brecha. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos lá, vamos em frente. E essa aqui é a mais louca que eu já vi nos últimos tempos, cara. Uma nova versão do Tríada, que é um Troia, né? Que é um malware Troia. Ele foi descoberto, pré-instalado em milhares, cara. Milhares de novos dispositivos Android. Né? E aí isso permite que os atores, né, quem está por trás dessa tríade aí, desse Troia, consiga roubar dados, né, assim que o aparelho começa a funcionar. O que acontece aqui que é muito estranho, cara? Quando apareceu essa notícia, eu comecei a querer entender o que estava acontecendo. A Kaspersky, né, a partir de pesquisas, o laboratório de pesquisas da Kaspersky, entre os dias 13 e 27 de março, eles perceberam que isso se tornou uma campanha contra os russos. Olha que coisa louca. Que pelo menos 2.600 infecções foram confirmadas nesse período, né, que impactava esses Androids. Olha que maluquice, cara. Como é que pode você ter um equipamento Android que já vem com um Troia pré-instalado? Ah, não, mas foram os russos tal. Cara, se está acontecendo com a Rússia, pode estar acontecendo com qualquer um. Primeiro, o pensamento que vem na cabeça é esse, porque Android é mundial, não é local. Não é um produto que eles desenvolveram lá. Né? A Kaspersky apresentou isso na pesquisa que fizeram com equipamentos russos. Pois é, aí eu faço aquela pergunta. E vocês que falaram que não queriam mais a Kaspersky em seu território, vocês pararam para pensar que ela poderia estar verificando outros problemas e alertando do que estava acontecendo e agora só está olhando para um quintal menor? Olha aí, né? A vingança vem a cavalo. Olha o problema. A vingança não, né? O castigo, né? Não é vingança, é o castigo porque aqui é da própria situação. E agora, cara, eles ainda falam que é um problema, né, que vem lá de 2016, que foi a primeira vez detectado, que é uma variação disso. Mas, Mate, onde que nós vamos parar uma situação dessa? A gente falou há pouco tempo de firmware que já vinha com problema, a gente falou de um monte de equipamento de router e até roteadores, né? E como é que fala? Até firewall foi mencionado que vinha com problema instalado com seu firmware. Agora no Android, cara, aí é brabo, hein? Então, Ale, vamos lá. Tem algumas possibilidades para isso aqui acontecer. Uma é exatamente comprometer a cadeia de suprimentos. Ter alguém dentro da fábrica que mudou o programa lá e o aparelho já sai envenenado. O que a notícia fala é o seguinte: são aparelhos de baixo custo vendido em markets, né, em feirinhas, tá? No camelódromo. Então, não está falando dos aparelhos Elite, né, do Samsung S alguma coisa e de outros desse daí. Está falando de outros aparelhos e de outras coisas. De qualquer maneira, a capacidade desse malware ela é bizarra. Ela manda e apaga mensagem do WhatsApp e do Telegram no seu nome. Você xingando o presidente da República ou o presidente do outro país, e ele apaga a mensagem, né? Rouba criptomoeda, troca a carteira de criptomoeda, manda para outro lugar, todos os locais que você passou, faz ligação, reroteia a ligação. Cara, é bizarro o negócio. E daí o que acontece, a hora que eu li a matéria a primeira vez, né, vem exatamente a situação da economia, do que a gente fala da economia porca.
Nossa, vou comprar lá porque é mais barato. É a história do IPTV, né? A história das caixinhas. Vou economizar. E a hora que você vê, o prejuízo pode ser muito maior. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Brabo isso aqui, cara. Brabo, mas também. fico alerta, né? Foi registrado uma situação na Rússia. Será que é só lá? Minha pergunta é sempre essa. Será que é só lá? Pois é, a Europa limou a Kaspersky de um monte de país. De repente, esses mesmos androides já foram distribuídos para outras pessoas. E aí, como é que vai ficar? Vai na sorte? Pois é, né? Se você tem um, atualiza, verifica, tenta ver qualquer versão. Não sei nem se vai dar certo isso, né? Porque se tá lá como Troia... Ale, assim, existe uma possibilidade também, que é, por exemplo, roubo de carga. Tem o roubo de carga, os caras atualizam os aparelhos roubados, fecha, põe na caixa e põe para vender. Então, essa é uma situação que também pode acontecer. Eu vi essa semana um vídeo da Polícia Federal mostrando assim como é que eles fazem para fazer esse tipo de trabalho. Eles pegam um soprador quente, passa no celofane que vem a caixinha, o lacre solta sozinho, assim, ó. Aí você consegue mudar as coisas e cola o lacre porque ele não perde a cola, cara, porque só aqueceu. Olha que viagem que é isso, cara. Então, assim, perigos, né? Mas vamos em frente, né? Agora uma situação que eu falo que há muito tempo, né, que hospital é playground de coisa errada, né? Em termos de segurança da informação. E se você parar para pensar que tem muito médico que não olha nem para sua cara e só faz o CID lá de virose e te manda para casa, imagina como é tratada a segurança dentro de um estabelecimento de saúde, né? Não são todos, é óbvio. A gente acredita que tem gente bem intencionada, mas infelizmente existe um problema e números estão mostrando e comprovando esse problema. 20% de sistemas hospitalares contém alguma vulnerabilidade que permite ataques de ransomware, né? Porque estão ligados de uma forma assim, insegura na internet, ou tem algum controle distribuindo rede para pessoas comuns que podem facilitar a entrada de outros problemas, né? Tem as redes de Wi-Fi dentro em áreas, andares diferentes do hospital. Então, é bem complicado falar de hospital. Agora, essa matéria que saiu na Caesar Advisor, né, me assusta muito, porque faz muito tempo que isso é falado, cara. Eu acreditava piamente que já haviam pessoas já se condicionadas a entender que isso é um problema, que não é porque eu sou médico e faço parte de um grupo de médicos que abriu um hospital, ou uma clínica, ou seja lá o que for, até exame, né, fisiológico aí, o laboratório, você tem que ter um controle de segurança hoje em dia, não tem como fugir. E aí coloca pessoas em risco, né? Porque se o cara precisa de um exame, não tem. Precisa de um resultado e está adulterado. O cara vai ser operado, não sabe que remédio tem que tomar. Ele para operar o pé, opera a cabeça do cara. Como é que faz, Amado? Tá brabo o negócio, né, cara? Cara, esse aqui é brabo. As histórias de dispositivos médicos, né? E principalmente dispositivos médicos legados, ela é uma história bem antiga. A gente pode voltar, né, para pensar no Stuxnet. Cadê? Stuxnet foi quando? 2005, né? Então, em 2005, a Stuxnet, sei lá, 2010, mas o desenvolvimento desde 2005. Um malware que ele estragou o plano... Ele mudava a velocidade de alguns equipamentos e acabou estragando todo o plano nuclear do Irã e da Síria, né? O resumo é esse daí. O que acontece? O Stuxnet, dentre as coisas, ele usava uma senha de administrador, que era uma senha padrão para os equipamentos de uma determinada marca de produtos que estava no fórum desses caras. E essa marca, essa empresa,
multinacional, multimundial, é uma das empresas que faz um monte de dispositivo médico. E daí o que acontece? O cara ele comprou uma máquina para fazer tomografia. Agora, tudo moderno, liga na rede. A imagem vai direto para o banco de dados para o médico poder assistir. Cara, lindo de morrer, tá? Só que, como é um produto específico, uma máquina fechada, você não pode fazer atualização nessa máquina. Então, não interessa se o sistema operacional é Windows, é Linux, é Mac ou o que seja. Quando tiver uma vulnerabilidade, você não pode atualizar. E, provavelmente, o fabricante e quem te vendeu não vai atualizar e também não vai te falar isso daí. E o grande risco aqui é, né, nós já falamos diversas vezes, eu acho que falar mais uma, se cai o programa malicioso correto no local errado, que é o local onde tem dispositivos médicos, a catástrofe é gigante. Estamos falando de vidas humanas sendo perdidas. Por quê? Porque o cara ele muda a bomba de insulina, ele muda a bomba de morfina, ele muda o resultado do exame. Para o cara que tinha que tomar aspirina, ele manda morfina, ele inverte e a confusão é gigante. É gigante, é gigante, é gigante. Mas, infelizmente, né, eu não sei, a única solução, a melhor solução que eu vejo para hospital, se o cara for montar um hospital novo, é desde o começo ele pensar em microsegmentação. É a única coisa que eu consigo pensar para minimizar esse tipo de coisa. Não me vem outra coisa na cabeça. Microsegmentação e controle de acesso geral para o hospital inteiro. Tanto físico quanto lógico. Não tem, é assim que funciona. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quando eu estava em Minnesota, os hospitais de São Paulo e de Minneapolis, eles já tinham a parte de farmácia, Márcio, um negócio que era sensacional. Tinham robôs que levavam e conduziam os remédios da farmácia para os quartos dos pacientes e nas áreas de distribuição sem contato humano. Então, o que acontecia? O contato humano era se o cara abastecia as caixinhas lá que iam ser distribuídas sem saber para onde ia, velho. O equipamento pega e leva. Agora, imagina, tem um problema com uma invasão e o cara troca as rotas desses robozinhos que entregam os equipamentos, os caras estão arremedados. Morre, cara! Então, assim, isso já vem lá detrás, desenvolve, existem máquinas super modernas, existem situações super além do nosso conhecimento e credibilidade de controle, só que na hora H depende de uma rede que está totalmente mal dimensionada, sem controle de acesso, expondo um monte de informação e pessoas ao problema. É isso aí que acontece. Bom, vamos ver se um dia acordam para a vida. Eu acho muito pouco a gente ter a IPA, né? Um único controlador, que são uma regulação, né, que existe de parte do hospital, e mesmo assim ela não cobre tudo como deveria cobrar. Se você parar para pensar, todos os outros produtos de internet, de software, de, sei lá, proteção de dados, existem várias regulamentações em cada país, né? Entre países, entre comércio, tem um monte de regra. Agora, no hospital tem a IPA e não é todo mundo que usa. Então, cara, não dá para entender. Vamos ver que... Mas então, o pior é o seguinte, não existe regulamentação brasileira. Falando de segurança e hospital. Nunca fizeram, Exatamente. Então, isso daí é uma outra coisa a ser vista e ser pensada. Exatamente. Fizeram um monte de coisa e estão fazendo ainda, né? Mas, de fato, nada, né? Mas vamos lá. Outra coisa maluca que a gente está falando, brasileiro, olha o problema aqui. Olha que coisa doida, cara. O CNEM é o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Você fala assim, pô, como assim energia nuclear? Pois é.
eles informaram a suspensão temporária da produção e fornecimento de radiofármacos devido a incidente cibernético. Aí você fala, o que é radiofármacos? Existem vários remédios, né? Normalmente são remédios de problemas sérios, problemas relacionados a câncer, relacionados a problema de cabeça, psicológico, psiquiátrico, né? Não é psicológico, é psiquiátrico, porque depende de remédio, né? E outros controles no corpo humano que são remédios que necessitam de tratos com energia nuclear. E devido a um ataque que ocorreu dia 28 de março, né, eles não conseguem garantir que a produção de iodo 131, lutércio 177, tálio 201, guan e pen 131, gerador de tecnécio de 99 miligramas, sei lá do que é isso, citrato de galho, tudo coisa que depende de trato nuclear, não pode ser produzido, cara, porque eles não sabem o quanto foi afetado por esse ataque que teve no dia 28 de março. Cara, olha aí o exemplo que a gente está falando. Primeiro, a gente já falou no passado recente que não se deveria ter ataques cibernéticos contra órgãos que trabalham com pessoas, hospitais, governo, mas não adianta, né? Governo não, como é que fala? Saúde. Mas não adianta, cara. Olha aí, cara. Então, olha o problema assim, agora aqui no então. As duas notícias foram relacionadas a ambiente de saúde, ambiente hospitalar e aonde vidas humanas são colocadas em risco. Existe um problema que nem todo ataque é direcionado e proposital. Você vai ter muito malware que está rodando a internet procurando oportunidade. Se o cara não fez o trabalho dele, a lição de casa bem feita aí, ele pode ser vítima disso daí. E daí, num caso desse daí, vamos pensar num ransomware, entra numa máquina, cifrou os dados, ele parou o servidor, né? E daí o servidor pode ser uma base de dados de cliente, ou pode ser até, como o Alexandre falou, o robô que faz a mistura dos produtos químicos, que é pior ainda, travou o negócio, né? Aonde está a fórmula? O cara vai ter que ir no papel, só que ele não vai pegar a colherinha, uma colherinha dessa daqui, né? Meio litro de leite, 2 ovos. Não é assim o negócio. Nós estamos falando de coisa nuclear, né? Então, o problema é um problema seríssimo. Eu acho que aqui, mais uma vez, levanta o alerta a possibilidades de problemas muito mais sérios, porque isso aqui é outra coisa que, ao meu ver, está relacionado com infraestrutura crítica. Que nunca vi mencionar, né? Uma parte de energia nuclear totalmente direcionada a remédio, cara. Passou a ser crítico. Não, porque sempre, eu acho que assim, na cabeça das pessoas, quando você fala de nuclear, ou você está falando de geração de energia, ou você está falando em arma de guerra, né? E aqui está mostrando exatamente o outro lado disso aqui, né? Que é remédio. Tá? Então, é problemático. Mas vamos esperar. O fornecimento na semana passada, né? O fornecimento foi suspenso na semana passada. Vamos ver se essa semana o fornecimento volta, se voltou tudo ao normal. Esperemos que sim. Vamos torcer. Bom, a Microsoft utilizou a inteligência artificial do seu Copilot para descobrir, como é que eu vou falar, falhas que pudessem estar assim, relacionadas a U-Boot, ao GRUB2, né, e o Bear Box. Então, assim, ele reavaliou as vulnerabilidades e possíveis falhas contra esses produtos e descobriu um monte de coisa interessante. Isso aqui eu achei legal pra caramba, só que eu fico com outra pergunta no ar, né? O quanto que a Microsoft está fazendo isso para se divulgar, para fazer propaganda do seu produto, ou quanto ela está preocupada em mostrar que está disposta a ajudar toda a comunidade com a detecção de problemas, porque é um cenário novo. A gente está falando para vocês, de um tempo para cá,
que o Defender da Microsoft mudou paradigmas pra caramba, melhorou muito, e agora já está com o Copilot, que é a sua inteligência artificial, agindo em cima da parte de vírus, antivírus, análise de IOCs, TTPs. Então, é uma mudança de abordagem que a Microsoft está fazendo. Agora, a questão é propaganda para o Copilot, que faz parte dos produtos de sua prateleira, ou ela está mesmo interessada em desenvolver novas situações para a comunidade, para a segurança como um todo? Pergunta boa, né? A pergunta é boa. Eu não fui no site da Microsoft procurar detalhes do que foi feito e de como foi feito. A matéria comenta que a inteligência artificial descobriu 20 vulnerabilidades até então desconhecidas. Isso aqui é muito legal por causa do seguinte: tem uma como é que eu posso dizer, uma brincadeira, uma piada que o pessoal fala, né? Se o cozinheiro ele come no mesmo restaurante onde ele faz a comida. É uma pergunta muito séria isso daí, porque se ele come em outro restaurante é porque tem algum problema, tá? Aqui, a Microsoft está usando o próprio produto dela para achar vulnerabilidade nos sistemas e, sei lá, componentes dela mesma, né? Então, isso aqui é muito interessante. Nós temos que esperar... E não só dela, né, Mati? Ó, se a gente parar para pensar, ela olhou também o Groovy2, ele é o padrão da distribuição do Ubuntu, né, cara? Opa, e o Ubuntu e o Bearbox é de IoT, ou seja, essa aqui me assustou bastante, o negócio foi legal, de verdade. Agora precisa ver qual que é o objetivo dela, né? O que acontece, Ale, é que aqui quem fez foi a Microsoft, uma empresa conhecida, uma empresa, né, sei lá, responsável. Agora, existem todas as outras capacidades de inteligência artificial que podem ser usadas para os fins escusos. E daí, alguém pegar e usar essa mesma inteligência para descobrir e explorar a vulnerabilidade e, em vez de reportar essas vulnerabilidades, começar a explorar e abusar dessas vulnerabilidades contra os seres humanos normais. Eu acho muito legal. Eu queria ver agora a Microsoft falar: usamos no nosso próprio código-fonte e achamos vários outros problemas. Eu queria ver isso daí. A começar a aumentar o número de vulnerabilidade, né, no Patch Tuesday, porque eles estão usando o produto deles a favor deles mesmos. Muito louco isso aqui, cara. Isso aqui eu quero ver mais coisas, mais detalhes, porque ou melhora muito ou descamba, né? Precisa ver para onde vai esse caminho aqui. Verdade é essa. Porque senão eu vou começar a falar que ela está apontando o dedo para onde não deve, né? Porque ela está mexendo onde que não é dela. Então, assim, até onde isso aqui vai ser distribuído para toda a comunidade como novo enfoque para melhorar as camadas de segurança, ou tá simplesmente fazendo propaganda, né? Para você entender aonde nós vamos chegar. Bom, beleza, isso aí a gente vai ver. Agora, uma coisa muito louca que aconteceu. O Piauí teve uma queda assim gigantesca no roubo de celular. Aí você fala assim, pô, mas por quê? O que os caras fazem? Não usa celular? Dessa porrada em quem cada celular? Estão prendendo? Estão usando leis diferentes? Não. Ela passou a utilizar, ou melhor, a oferecer para que os usuários utilizem o seu produto desenvolvido pelo Estado do Piauí, né, um produto de segurança que pode ser instalado nos celulares, para que, se ocorrer um roubo, o celular ele vai estar com o e-mail listado daquele produto, e esse produto vai mandar mensagem para o celular, não deixando a pessoa como é que eu vou falar? Reutilizar aquele aparelho, nem que utilize outro tipo de chip. E o mais louco, se a pessoa recuperar esse celular, imediatamente ele consegue ir na base de dados que o governo está controlando com todos esses e-mails aí
e ele volta a utilizar aquele aparelho sem muita delonga, né? Isso vai de frente com até a notícia que o governo, a gente deu aqui há algum tempo, a gente vai voltar a falar daqui a pouco. Aí, assim, muito legal isso que o Piauí fez. Agora, será que eles podem compartilhar com todo mundo ou tá uma briguinha de egos aí, hein? Ali, Aonde está a Anatel nessa hora, né, cara? Essa questão é uma questão boa, tá? Então vamos lá. Em 2003, o Piauí, ele era o patinho feio. Ele perdia só para o Amazonas com relação a roubo de celular. E eles falaram, não dá para fazer, nós não podemos ficar como patinho feio. Nós queremos melhorar. O que aconteceu? Eles fizeram um software chamado Protege Celular e todos os e-mails estão num banco de dados e esse banco é um super banco de dados que é compartilhado com as operadoras de celular. Então, quando é roubado um aparelho, você vai lá, faz a sua queixa-crime, né? E eles ficam monitorando esse aparelho. Então, tem as funções de bloqueio do aparelho, que nem você acabou de falar. Se você tentar ligar com outro chip, ele não vai deixar, porque é a antena que está bloqueando, etc, etc, etc. Né? Então, pronto. E daí, assim, nos primeiros 6 meses de 2024, eles conseguiram recuperar 8.000 aparelhos que foram recuperados e devolvidos para os donos. Tá? Então, é muita coisa esse tipo de situação. Né? Eu acho que aqui exemplos têm que ser seguidos. Deu certo? Deu. Tinha que pegar essa iniciativa e espalhar para o mundo inteiro, e o Brasil inteiro. E como você falou, não ficar com briguinha de ego, né? Porque o governo agora está notificando aparelhos roubados e exige a entrega na delegacia. Ô, velho, você acha que o cara que roubou o celular vai pegar o celular, vai levar na delegacia e vai falar, olha, eu catei, me arrependi, tá aqui o celular, e mete o grampo no cara? Isso não vai acontecer, velho. O governo está tomando essa posição nesse momento para tentar acertar a situação de equipamentos roubados. Mas, cara, vamos de novo, pensa comigo. Você roubou um celular. Você vai levar de volta? Aí vai pensar o seguinte, não, a pessoa comprou o celular roubado. Aí no que ele ativa o celular, ele começa a receber mensagem do governo falando que eu tenho que levar na delegacia. Se ele raciocina um pouco, ele vai falar, eu virei receptador. Isso é crime no Código Penal. E aí, como é que fica? Você acha que o cara vai lá? Só que o governo do Piauí é diferente. 2024, 8.000 aparelhos recuperados. Por quê? Porque o cara não vai conseguir usar. Aí vai largar num canto, vai jogar no canto, alguém vai achar, vai entregar na delegacia. Mas, então, olha, são 2 pesos, 2 medidas. O governo está de um lado, o Piauí está do outro. O Piauí mostrou que deu certo. Por que o governo ainda está com essa ideia antiga aí? Detalhe, quando a gente cadastra naquele coisa do governo, para você voltar a funcionar seu celular, é um monte de solicitação, talvez volte ainda o produto. De repente, vale mais a pena comprar o novo. Então, fica difícil, né, Mate? Não, assim, o governo em 2023 também tentou fazer esse negócio do celular seguro. Várias pessoas foram testar o celular seguro e acabaram inutilizando o próprio aparelho. Então, mostrando que o serviço oferecido pelo governo não é bom, não funciona, né? Ainda tem gente com isso aqui instalado que está acreditando no governo e agora o governo vai pegar, vai bloquear e vai mandar essa mensagem. Realmente é uma situação bem estranha, né, Ale? Pensa bem, você está num bar, tem um celular no chão, você cata o celular, tem a mensagem, entregue na delegacia porque esse celular foi roubado. Se você é uma pessoa de bem, vai na delegacia, o que você está fazendo com esse celular no chão, né, na mão? Achei no chão, haha, todo mundo fala isso daí. Não acredito, grampo. Pô, então eu acho que tem que pensar melhor nas ações aqui, né?
De um lado temos um caso de sucesso, do outro temos alguém tentando acertar. Eu só espero que erre rápido e corrija rápido. Também penso da mesma forma. Bom, galera, isso aqui é o que a gente vai trazer de notícia e vamos falar agora, nesses instantes finais aqui, sobre como que está a situação de fraude, que, como a gente falou para vocês no começo do ano, quando começa abril, começam a aparecer os relatórios do que está ocorrendo com o ano passado, o que já está ocorrendo esse ano, e a gente tem condições de analisar, verificar o que está acontecendo entre os relatórios. Tem muito relatório que a gente não está nem considerando, porque ou fala mais do mesmo ou não fala nada. E tem outros que trazem informações mais coerentes que vale a pena a gente compartilhar. E a gente vai compartilhar com vocês aqui o que a gente levantou dessas informações para vocês verem como que as coisas estão acontecendo. Isso só... já foi, estão vendo aí? Então, tem alguma coisa que pode estar um pouco pequena, porque a gente fez aqui e não chegou a testar, tá bom? Para ver qual tamanho ia estar apresentando para vocês, mas a gente vai tocar o barco e vamos ver como é que vocês enxergam. Eu acredito que vai dar tudo certo. Bom, primeiro, né? A gente pegou essas informações em cima de relatórios que a gente já começou a olhar. Então, a ClearSale é uma, a Apura, alguns relatórios que a Apura recentemente está distribuindo, né? A CrowdStrike também já começou a colocar informações. Não estou dizendo que outras não fizeram nada. Não, a Kaspersky já lançou um relatório gigantesco que a gente tem muito a ver com o mundo, mas não dá para dizer muito de Brasil ainda no que está lá. O INCC, a gente já comentou muito com vocês o que está acontecendo com as pequenas e médias empresas. Aí vocês falam, pô, mas a Gemini, sim, a Google, ela está informando as pessoas sobre situações sazonais de problemas e fraudes que vêm ocorrendo. Essas informações, através da inteligência da Google, ela está avaliando todas as notícias o tempo todo e coletas de informações da Checkpoint, da própria Kaspersky, da Trend, de vários outros pelo mercado, e tentando consolidar elas em algumas respostas que estão dando. Parece que não é verdade, mas se vocês utilizarem a Gemini, vocês vão ver que, e comparando com as respostas que ela dá e com os que está sendo apresentado por esses produtos que eu mencionei, ela está realmente levantando informações com aquelas que são distribuídas publicamente, tá bom? Por isso que a gente colocou aqui. Não é que eu estou falando, virou um novo coisa. Não, é porque é interessante que ela está podendo te ajudar. Quando a gente fala na parte de crescimento de ameaças, olha que coisa maluca que já esse primeiro trimestre está acontecendo com a gente. Primeiro, os adversários estão acelerando demais. O tempo médio para contagem entre hosts está de 48 minutos. Então, isso é contagem. O cara foi infectado quando passa para o outro. 48 minutos para chegar o próximo degrau de contaminação. Só que o recorde é de 51 segundos. Então, tem muita sorte envolvida aqui e produtos e situações que a pessoa pode estar utilizando, né? Quando a gente diz outra situação que está assustando é sobre métodos de acesso que está sendo evoluindo. O que eu quero dizer com isso? Cara, 52% dos ataques foram baseados com credenciais que os caras adquiriram no mercado, cara. O comércio de credenciais válidas aumentou 50% nesse ano de 2024. Então, os acessos para ataques estão muito melhores que antigamente. Não vem falar para mim que está usando listinha de credencial e senha distribuída pela internet, que é muito mais sério que isso, viu, gente? Muito mais sério mesmo. Então, a gente começa a entender que o sigilo tem que ser uma prioridade. Por 79% dos ataques que estão ocorrendo no mundo todo, né, eles são interativos, ou seja, tem engenharia social envolvida, tem gente envolvida. A inteligência artificial, ela está sendo utilizada em 98% dos casos que envolvem engenharia social,
Né? Por quê? Porque ele está melhorando a qualidade de comunicação, seja por centrais de chamadas telefônicas, seja em cima de e-mails criados, seja em cima de SMS criado. Ele pode ver, não está aparecendo aqueles erros toscos que tinha da linguagem de cada país. Isso melhorou muito, né? Outra coisa que chama muito a atenção, 2024, a gente pode falar que está instituído o empreendedorismo do caos, né? Só a China cresceu 150% em termos de exploração de mídias sociais, que chegou a 300%. Então, o que isso quer dizer? Os caras estão virando profissionais de ranço, profissionais de phishing, tá? Profissionais de criação de malware, cara. Por que a China ficou em evidência? Os números dos outros não ficam muito atrás, não. Tá? A Coreia cresceu demais, a Malásia cresceu demais, a Índia cresceu demais. É que a China desponta, acho que pela quantidade de gente criando problema. Mas está tudo assustando em termos de números e quantidades, tá bom? E aí, outra coisa que assusta, as nuvens são sitiadas e vulneráveis. Por quê? Porque o pessoal, além de ter uma porrada de dado disponível, né, existe a escalabilidade e muitos erros de configuração que são exploráveis. Teve um crescimento de 26% dos ataques em cloud. O que isso quer dizer, cara? O povo não entendeu que a cloud tem responsabilidade dos dois lados, de quem provê a cloud para você e de você como usuário e a pessoa que configura seus acessos, suas distribuições, o seu load balance e tudo isso. Tomem cuidado com o cloud. Então vamos lá. O que chama mais atenção aqui? A gente recentemente, né, tanto o INCC quanto a Apura e outros no mercado falaram assim, 2024 teve uma queda da quantidade de ransomware por causa dos números que estão aparecendo aqui no Brasil. Mas é uma mentira, cara. A gente não é que é mentira. Vamos falar uma inverdade. O que acontece? As pessoas estão sendo atacadas e não estão relatando seus ataques. Porque se teve um crescimento de 79%, né, de ataques de malware, né, e esses ataques de malware, a maioria são direcionados a ransomware, como é que o Brasil caiu para 14% no ano de 2024? Vocês acreditam nisso? Né? Então a gente começa a ficar assustado, porque você vê os números assim que são colocados pelo governo brasileiro, 15%. Né? Pelas situações de empresas que fazem análise, 14%, 13%. Então, todas caíram. A gente estava num crescimento todo ano de 35%, 37%. Caiu para 14% porque tem gente que não está relatando o que está acontecendo. Entendeu? Então, não é assim, em cima dos dados que oferecem para ser analisados, são os números que estão aparecendo. Só que você pega uma informação dessa, essa informação é da CrowdStrike, por exemplo, né, que tem uma detecção tão alta, isso aqui com relação, inclusive, à América do Sul. Então, tem alguma coisa muito errada, não é verdade? Quando a gente vai para a parte dos ataques pontuais, né, as categorias de produtos mais fraudados, a gente olha que coisa louca, né? Em primeiro lugar, está despontando disparado celulares. Então, é uma quantidade de fraude absurda em cima de celular. Depois vem acessórios eletrônicos, eletrodomésticos, informática, serviço, automotivos, acessórios de moda, né? O pessoal comprando sei lá, Shein, que eu vejo um monte de mulher falando isso daí. Esportes, beleza e calçados, né? Você vai por calçado, é verdade. Quando a gente vê eles individualizados, a maioria dos golpes estão em cima de geladeira e freezer, cara. Olha que coisa maluca, bicho. Né? E os tênis masculinos da Mizuno é o que mais são roubados no mercado, que a pessoa compra e não tem nada, não recebe nada. O povo cai de patinho nessa aí também. Quando a gente vê fraude por mês, né, olha o que acontece. Que mês que tem mais ataques que os números crescem demais? Pode ver onde que gera a quantidade de pedidos. Novembro, né? Porque a gente não tem Black Friday, né? A gente tem November Friday, né?
porque November Black, o mês inteiro vira uma Black Friday. E olha, chega a 22,9 milhões de pedido que já podem gerar problemas. Que coisa louca, cara. Quando a gente vai pelos dias, né? Se a gente distribui na semana, olha os números como são distribuídos, né? É muito parecido. Você pensa assim, o ataque ocorre mais de domingo, de segunda, de terça. Cara, é muito parecido que ocorre. Então a burrice ocorre entre a segunda e a sexta-feira, né? É o horário do comércio mesmo, não tem jeito, tá? No finais de semana, que todo mundo achava que o pessoal fica no celular fazendo besteira, não é tão grande quanto no meio da semana, não. Tá? Então as fraudes ocorrem o tempo todo e nos dias de semana. Quando a gente fala em meios de pagamento, qual que vem em primeiro lugar? A gente vê que ainda temos uma exploração absurda em cima de cartão de crédito. Absurda mesmo. E o Brasil já se desponta com situações diferentes, com o Pix está aparecendo. Com todos os controles que fizeram, quer queira, quer não, ele ainda é um problema. Tá? É pouco, mas é um problema. Quando a gente pensa no Brasil como região como um todo, né, a gente vê que o Sudeste tem muito mais situações de pedidos e números de ataques, né, em relação aos outros. É óbvio, tem muito mais gente morando na região Sudeste. Aqui não é de conhecimento, não vai pensar que é por parte de comércio, né, mais loja ou menos loja, nada a ver. A quantidade é de pessoas que geram esses números divididos pelo país todo, tá? Mas ninguém está livre, porque o Centro-Oeste, se a gente parar para pensar, você pega Mato Grosso do Sul e como é que é? Tocantins, né? Que virou quando dividiu Goiás, né? Tocantins, não, é Goiás mesmo. Pega Goiás, você vê que tem uma população muito menor em relação aos outros, mas os números são altos também, tá? Aí, quando a gente olha o tipo de fraudes que estão acontecendo, eu comecei a pirar com isso daqui. Porque, olha só, essa cópia de dados, cara, o que acontece? Existem pacotes sendo distribuídos entre os criminosos. Então, virou um mercado paralelo de dados que você pode criar fraudes de pessoas, com RG, nome da mãe, CPF. É o que dá o povo ficar dando CPF para comprar cibalena na farmácia, meu. Olha o resultado que está acontecendo. Virou uma carteira especializada de trato de dados entre os bandidos, cara. Outra louca que eu achei também é essa virada de saldo. O que os caras fazem? Eles interceptam cartões de crédito, geram boletos e pagam a crédito os boletos que viram dinheiro na hora para as próprias facções criminosas, cara. Então, pego um cartão que é quente, eu faço ele ficar ativo e pago um monte de boleto que aponta para contas de como é que fala, laranja, para eu mesmo pegar o dinheiro. Então, o crédito daquele cartão, ele é distribuído por contas que você cria e faz o pagamento de boletos. Muito louco isso aqui também, né? Invasão cadastral, lógico, os account takeover ainda existem, né? O brasileiro é especialista em fazer essa porcaria. Refrigeração é outro que me chamou muita atenção, e assim chega a 60% a 70% dos golpes no norte do país. Né, norte e nordeste. O que acontece? São grupos de pessoas, de criminosos, são falsos vendedores que eles distribuem promoções dizendo que tem promoção de ar-condicionado, né, de freezer e geladeira. Por isso que eles chamam de refrigeração. Então, por isso que os números, quando a gente viu ali de geladeira e freezer, estão lá em cima. Porque além dos produtos da linha branca, geladeira e freezer, eles contam a história também da refrigeração do ar-condicionado. E falam que são promoções absurdas e fazem o golpe e as pessoas caem nesse golpe. E, lógico, o phishing, que dê esse crescimento, porque a IA está ajudando demais. Quando a gente vê por região, né, você vê que cada um, o que acontece? O norte, a virada de saldo e a invasão cadastral é gigantesca, né? Mesmo a refrigeração sendo alta e aparecer considerado um novo tipo de ataque, você vê que os números são muito altos no norte e no nordeste.
né? Que é principalmente de invasão cadastral. A parte de virada de saldo, que é essa coisa dos boletos, né? Que o cara pega o cartão, é tudo essas fazendas que tem para o centro-oeste, aí para tudo quanto é lado. No Sudeste, o que mais aparece, além da invasão cadastral e dos esquemas de rota, né? Rota de situação que faz tráfico de mercadorias, roubo de cargo de aba 4, você também tem a parte de distribuição de pacotes de dados, cara. E a virada de saldo mais para o sul, né? O que os caras mais utilizam? Telegram, Facebook e WhatsApp. Que beleza, né, cara? A gente tá cansado de falar, não adianta nada. Como o fraudador ataca? Perfil falso, mais de 10 mil. Anúncio falso, chega a 75 mil. Página falsa, 3 mil. Cartão vazado, 3 milhões. Agora vocês entendem por que a virada de saldo tá dando tanto dinheiro para os caras. 3 milhões de cartão vazado, cara. Então, a gente está falando do cartão físico, só que tem vazamento também do cartão, como é que fala? Digital. Porque o cara faz besteira com o celular, clica em coisa errada e perde informação que era sigilosa dele. E-mail e senha vazado está 1,2 bilhão. Isso quer dizer muito em cima desses pacotes de dados que o pessoal está trocando entre os criminosos. Então, como que a gente resolve esse problema? Primeiro, proteger o ecossistema de identidade. Parar com essa coisa de todo mundo se expor do jeito que está se expondo, gente. Passou dos limites. Será que ninguém percebeu isso ainda? Passou dos limites. Eliminar lacunas de visibilidade entre os domínios. O que acontece? Quando a gente fala principalmente de cloud, se você não faz as configurações direito, você cria essas lacunas. Então você não sabe o que está acontecendo em outro ambiente que também é seu. E aí você perde o controle. Quando você vai ver, já era, já está tarde. Proteger nuvem como infra central. Não está lá distribuído e está seguro. Você tem que tratar como se fosse algo seu, próximo, que você tome conta e seja importante para você resolver. Priorizar vulnerabilidades com foco no adversário. O que quer dizer isso? Eu vou ficar adivinhando o que o cara vai fazer? Não. Olha o que está acontecendo, entenda essas fraudes que estão acontecendo no mercado e passe para dentro do seu ambiente se aquelas fraudes podem ser um problema ou não pode ser um problema para você. Se aquela fraude que está acontecendo no mercado, você está vulnerável a ela, trate isso em primeiro lugar. Tá? Depois você reavalie os riscos do seu negócio, que o tempo todo isso deve ser feito. Uma reavaliação de risco perante o negócio, risco real para o negócio. E o principal que o Amartya o tempo todo fala, principalmente de Sun Tzu, conheça o adversário. Tá? Conheça o adversário e se prepare. Se você souber o que está acontecendo, você vai ter condições de dar um passo à frente e não ser reativo, tentar antecipar os passos do inimigo e assim você está mais seguro. Tá? É isso aqui que eu queria compartilhar com vocês, porque vocês viram que são informações para lá de pertinentes, né? E eu acho que só tem a ajudar vocês esse tipo de dados que a gente pode coletar, que a gente recebe por aí, a gente dá uma tratada e compartilha com vocês, tá bom? A gente muitas vezes acredita que a informação é uma só, mas a gente prova aqui toda semana para vocês que vocês têm que ver as várias facetas do que está acontecendo, porque, de repente, fulano fala, a árvore é azul. Se você analisar bem, ela pode ser amarela, verde, né? O azul clarinho, o azul escuro, e essas nuances é onde você põe o seu traseiro na janela e se ferra. Beleza? Algum comentário, Mati? Tá? Deu para entender? Beleza? Vamos tocar o barco? Bora? Eu acho que o mais legal, Ale, é trazer o não óbvio, que é o que toda essa apresentação ela trouxe, né? O pessoal está acostumado a ver um determinado tipo de crime, um determinado tipo de fraude, mas não sabe das outras coisas. E essa apresentação trouxe muitas coisas não óbvias que eu acho que vale a pena, né? Não precisa ser especialista, mas pelo menos para saber o que está acontecendo. Acordar para a vida. Bom, galera, obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Valeu, isso aqui é só para a gente manter todos vocês informados. Dividam com outras pessoas esse programa, passe o canal, fala para o pessoal seguir a gente, nos ajudem, que nós vamos estar aqui dispostos a ajudar vocês o tempo todo.
Beijão, até semana que vem. Fala, Mate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.